Vamos lá. É aquilo lá, né, pessoal? Ao vivo é isso mesmo. Acredito que vocês já estejam vendo minha tela aí novamente, tá? Então, recapitulando aí o raciocínio, né? Essa empresa, ela vai nascer e você vai colocar lá a certidão de nascimento dela. Então, vamos passar rapidamente por cada um desses tipos para que vocês, aqui não existe, eu vou falar isso algumas vezes durante a transmissão, tá? Aqui não tem resposta certa ou errada, tem o que se encaixa dentro da sua realidade. Então, a primeira pergunta que eu fiz lá é: vou ter sócio ou não vou ter sócio? 3 dessas 5 opções, elas não permitem que você tenha sócio. A MEI, a firma individual e a Eireli não permite que vocês tenham sócio, tá? É a composição dela. A limitada e a SA, ela permite. Mas vamos passar rapidinho por cada uma delas, para que a gente possa entender. Bom, primeiro vamos falar do MEI. O MEI que é a sigla aí para microempreendedor individual. O microempreendedor individual, pessoal, é um modelo extremamente simples, tá? Criado aí pelo governo brasileiro para facilitar o empreendedorismo, né? A gente vem há um certo tempo no Brasil, os últimos governos eles vêm de certa forma incentivando e tentando facilitar a vida do empresariado, né? Nós sabemos que ainda existe um longo caminho, não estou aqui nem criticando nem elogiando ninguém, estou falando um fato que a gente vem vendo há alguns anos um movimento na facilitação, principalmente de abertura de empresas, né? O Brasil hoje está longe de ser um dos países mais fáceis e mais propícios para se empreender devido a vários fatos, mas o MEI é uma ótima iniciativa para quem se enquadra nas limitações que ele tem, né? Então, ele é um modelo extremamente simples, tá? Mas ele é um modelo bem limitado. Quais são algumas dessas limitações? A primeira delas é que é limitada a R$81 mil de janeiro a dezembro, ou seja, você não pode ter na MEI um faturamento médio mensal maior do que R$6.750, tá? Então, se dentro do seu planejamento você já pretende faturar mais do que isso, o MEI não é uma opção. Então, aonde o MEI é uma opção? Aonde você não espera faturar mais do que 6.750 mensal, tá? Na média. Você pode ter, por exemplo, um mês 3, um mês 9, não tem problema, que você não pode passar esse limite de R$81 mil de janeiro a dezembro. E se você tem sócio, porque o MEI, justamente como o nome fala, é o microempreendedor individual. Outra coisa que é limitada é a quantidade de funcionários. No MEI você pode ter só um funcionário, tá? Isso aí acaba pesando. Às vezes você, dentro da estrutura da sua empresa, você já pretende ter 2, 3, 4 funcionários. Se esse for o caso, não é a MEI para você. Se esse for o caso, a MEI ela é para você. Uma coisa legal do MEI é que você não precisa de contador, tá? Eu até coloquei o site aí embaixo, para quem tiver curiosidade, o portal do empreendedor.gov.br. Ele é um site do próprio governo, tá? Onde você tem, além de informações sobre o MEI, tem lá no site do portal do empreendedor, tem um link ali com um FAQ, né? Com perguntas e respostas. É bem completinho, tá? Aquele FAQ do governo, ele é bem completinho. E além, inclusive, vocês vão achar o anexo 11, tá? Da resolução 140. Esse anexo 11, ele é o anexo que traz quais são as atividades que encaixam no MEI. Por quê? Porque não são todas as atividades que encaixam no MEI. Existe uma lista, né? Obviamente, eu não sei a lista de cabeça, mas vocês podem procurar e olhar se as atividades que vocês pretendem abrir, ou que vocês fazem, elas estão listadas ali nessa resolução, nesse anexo 11 da resolução. Caso ela encaixe, você está habilitado para o MEI. E essa questão de não precisar de contador, ele é muito legal, porque o MEI ele é totalmente self-service, né? Você, pelo próprio portal, você mesmo emite as guias, você paga as guias por ali, você consegue resolver alguns problemas de forma mais simples, tudo online, tá?
é muito legal o MEI nesse sentido, que o empresário ele não precisa remunerar um terceiro. Até porque hoje, normalmente, tá? Lógico que eu estou falando números gerais, tá? Mas hoje o contador, para ele fazer uma contabilidade de uma empresa simples, em geral, ele vai cobrar no mínimo um salário mínimo, né? Para fazer esse serviço. E se a sua empresa for pequena, poucos funcionários, né? Poucas notas fiscais. Então, a gente está falando aí de R$ 1.045 de um regime onde eu estou limitado a faturar 6.750. Então, quer dizer, 20% quase do meu faturamento foi para o contador. Então, ele é um modelo realmente feito para aquela pessoa que trabalha sozinha, tá? Para aquela pessoa que não vai ter um faturamento muito alto, que vai ter no máximo um funcionário. Entretanto, é um modelo muito usado, tá? No geral. Aí, no fotovoltaico, falando de experiência minha, Arthur, na Ecore, no dia a dia, a gente acaba não vendo muitos MEIs, tá? Um dos principais fatos, eu acredito, eu dou dois fatos, tá? Primeiro, a questão de funcionários, porque a gente sabe que as empresas de fotovoltaico, principalmente aquelas que fazem instalação, você precisa ter mais do que um funcionário, né, para poder fazer a instalação normalmente. E o segundo, devido ao faturamento, tá? Por quê? Porque a gente não está vendendo um item que ele é um item, um exemplo que o pessoal usa muito do MEI, eu faço bolo em casa para vender, eu faço artesanato para vender, eu faço alguma coisa desse tipo. São itens, são produtos de pequeno valor, né? Você vai vender um bolo, você vai vender por 10, 20, 30, 50 reais, não sei. Um artesanato também são valores pequenos. Agora, quando a gente está falando de fotovoltaico, nós não estamos falando de valores pequenos. Então, isso acaba também sendo uma barreira de entrada do MEI para o nosso mercado. Mas e aí? Pô, eu estou sozinho, eu quero empreender, qual é a outra opção além do MEI? A segunda opção que eu quero comentar com vocês é a firma individual. E a primeira coisa que eu quero comentar a respeito da firma individual é que a firma individual ela não é nem um MEI e nem um MEIRE. A gente vai distinguir isso daí. A firma individual ela tem uma característica que é onde a pessoa física e a pessoa jurídica se misturam. E o empresário é visto como dono do negócio. O que isso daí quer dizer na prática? Na prática quer dizer que mesmo que a empresa ela tenha um capital, a hora que você vai nascer uma empresa, você coloca o capital dela, né? No caso da firma individual, mesmo que você coloque, por exemplo, lá um capital de R$ 10.000, né? Na sua firma individual. No caso de algum problema com essa empresa, né? No caso de dívida com banco, com fornecedor, com funcionário, seja lá o que for, o empresário, como pessoa física, ele é responsável dentro daquele valor e acima daquele valor, tá? O que eu quero dizer com isso? Que não existe nenhuma barreira jurídica, por assim dizer, que impeça que em uma eventual cobrança de dívida, né, em especial juridicamente, não tem nada que impeça o cobrador, né, dele avançar nos bens e no capital do sócio. Tá? Não existe uma barreira. Nós vamos falar disso a partir da Eireli, essa barreira ela existe. Tá? Então, o que quer dizer? Se você abre uma empresa com um determinado capital, por exemplo, abrir uma empresa com um capital de R$ 100.000, a empresa ela é sócia, ela é responsável, na verdade, até o limite desse capital. Se um banco te emprestar mais do que isso, se um fornecedor te der de crédito mais do que isso, ele vai olhar o seu contrato social, ele vai ver qual é o capital da sua empresa e, acima disso, ele está assumindo o risco. Se ele te emprestar, se é R$ 100.000, por exemplo, o capital da sua empresa, e um banco te empresta 200, ele sabe que até os 100, que é a responsabilidade, que é o capital inicial da sua empresa, ele está coberto. Dali para frente, não quer dizer que ele não consiga, mas ele vai ter que brigar. Existem barreiras, tá? Existe a necessidade que o cobrador faça uma despersonalização da pessoa jurídica para que ele consiga alcançar os bens dos sócios. De novo, não quer dizer que não consiga, tá? Não existe
proteção 100%, porque o sócio, sim, ele é responsável. Entretanto, existem barreiras. Na firma individual, essa barreira ela não existe. Se você colocou o capital da sua firma, ela é uma firma individual, em 100 mil reais e o banco te emprestou 200, ele automaticamente ele vai avançar em cima dos seus bens, tá? Conta corrente, aplicações, imóveis, enfim, o que você tiver de ativos, não existe uma barreira. Por esse motivo, a firma individual ela é uma das menos utilizadas. Tá? Não quer dizer que não possa ser utilizada. Às vezes você tem uma atividade que é uma atividade de baixo risco. Às vezes, por exemplo, você vai abrir uma empresa que ela seja uma empresa de consultoria em fotovoltaico. Você vai dar consultoria para outras empresas. Então, às vezes, você não vai ter compra e venda de produtos, então você não precisa buscar crédito com fornecedores. Você não precisa ter um capital de giro muito grande, porque é só você e os seus gastos ali de dia a dia, você não vai ter funcionário, enfim, é uma atividade de baixo risco. Você quer simplificar, você pode ter uma firma individual, não estou dizendo aqui que ela não deve ser usada, tá? Mas ela deve ser usada com parcimônia. A partir da hora em que você começa a agregar risco para o seu negócio, a firma individual ela é um modelo um pouco mais descoberto, tá? Também para uma pessoa só e permite funcionário, tá? Na firma individual você pode ter funcionário. E aí surgiu no Brasil recentemente, tá? A Eireli ela não é uma empresa ela não é um modelo que sempre existiu, que a Eireli é uma sigla para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, para ficar bem fácil a comparação, é como se ela fosse uma firma individual, tá? É uma pessoa só que é a dona, mas na Eireli você tem uma responsabilidade limitada. Limitada ao quê? Limitada ao capital que você abre a sua empresa. Por esse motivo, a Eireli ela tem um capital mínimo para que você possa abrir, tá? Ela precisa de um capital mínimo de 100 salários mínimos. Ela é uma limitada de um sócio, tá? Ou uma firma individual com responsabilidade limitada. A gente pode fazer essas duas comparações. Por essa questão de você ter uma responsabilidade limitada, existe o capital mínimo de 100 salários mínimos. E esse valor, ele precisa efetivamente ser investido na empresa. Então, no momento em que você vai abrir uma Eireli, você vai precisar pegar esse capital, então você vai fazer a abertura da empresa, vai criar o seu CNPJ. No momento em que você tiver o CNPJ, você vai lá no banco, você vai abrir uma conta com esse CNPJ da empresa e você vai integralizar esse capital. Então, vamos imaginar que você abriu realmente com um capital aí de 100 salários mínimos, né? Por exemplo, R$100.450 no dinheiro de hoje, né? Talvez você está assistindo isso aqui daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos e o salário mínimo mudou, ele é atrelado ao salário mínimo. Então, você vai pegar esse dinheiro, você vai integralizar esse capital, tá? A partir dali, você transferiu ele da sua pessoa física para a sua pessoa jurídica, a partir desse momento, você vai fazer o uso que você quiser para ele. Você vai colocar numa aplicação, você vai comprar carro, você vai comprar ferramenta, você vai pagar salário, você vai pagar fornecedor, enfim. A partir do momento em que você integralizou esse capital, ele vai ser da empresa, tá? Então, as formas que a gente viu até agora, a MEI, a firma individual e a Eireli, elas são modelos onde você tem uma pessoa só. Aí você vai virar para mim e falar assim, não, Arthur, eu tenho sócio, tá? Sou eu e um amigo meu da faculdade, eu e meu irmão, eu e meu pai, eu e minha esposa, eu e um outro sócio que eu tenho numa outra empresa. Quais são as composições que a gente pode tomar? A mais comum do Brasil, né, a mais comum para todo mundo, é a tal da limitada, né? Aquele limitado lá no final, que é, né, com o nome completo dele, uma sociedade por cota limitada. Então, a limitada, ela precisa de pelo menos 2 sócios, tá? Você não pode abrir uma limitada sozinha. De novo, uma limitada sozinha é uma Eireli, tá? E você precisa ter os 100 salários mínimos para integralizar o capital. Aonde esses sócios possuem cotas do empreendimento. E essas cotas e essas responsabilidades, elas são limitadas a cada sócio. Então, não existe uma regra, tá, para isso. Você pode ter uma sociedade onde, uma limitada,
onde um sócio é dono de 10% e o outro de 90%, 50% e 50%, tá? Poderia ser 20%, 80%, 1% e 99%, né? Antes da Eireli, inclusive, era muito comum você ter essa composição nas limitadas, antes da Eireli surgir. Você queria ter uma empresa de responsabilidade limitada, porque você ia ter funcionários, você ia ter empréstimo em banco, enfim. E você não queria uma individual, porque você queria uma proteção maior. Então, o que as pessoas faziam? Elas criavam uma limitada, colocavam um sócio ali com 1%, tá? Era muito comum, por exemplo, você ver o cara colocar a mãe, o pai, um filho, né, ali com 1%, e ele dono do negócio, com os outros 99%. Por muito tempo usou-se isso na limitada. E uma regra da limitada, né, é que o sócio que tem o maior valor proporcionalmente, né, ou seja, aquele que tem mais cotas da empresa, é aquele que é o chamado de acionista majoritário. E ele pode exercer o direito de administrar a empresa, de fazer a gestão da empresa. Isso não quer dizer que ele seja obrigado, tá? Numa sociedade por cota limitada, o administrador da empresa pode ser o acionista majoritário, pode ser o acionista minoritário ou pode até ser um terceiro nomeado por eles, tá? Não é uma obrigatoriedade, isso acaba sendo até uma dúvida comum, né? Eu sou obrigado se eu sou majoritário, eu sou obrigado a administrar a minha empresa? Nem sempre, né? Às vezes a gente acaba vendo isso de uma forma bem comum no mercado. Você tem acionistas majoritários que entram com capital, por exemplo, 51% é o acionista investidor, ele não vai participar diretamente do negócio, então às vezes mas ele é o cara que tem o dinheiro para colocar, ele entra ali com 51%, 60%, 70%, enfim, quanto for o valor. E o outro sócio minoritário, o poder de administração está na mão dele, tá? Isso também é uma composição muito comum. Outra coisa é que a limitada, ela, lógico, são pelo menos 2 sócios. Você pode ter 2, 3, 4, 10, né? Você não tem não é limitado a 2 sócios. Então, por exemplo, vamos juntar aqui 10 sócios e fazer uma empresa, cada um vai ser dono de 10% dela. Ou um ali vai ser dono de 50% e os outros vão dividir. Um vai ter 50%, um vai ter 10%, um vai ter 5%, um vai ter 2%, enfim. Essa divisão ela fica a cargo dos empresários no momento em que eles vão abrir, e essa divisão ela é definida formalmente no contrato social, tá? Inclusive, uma dica que eu dou para vocês no momento em que vocês forem abrir uma sociedade por cota limitada, tenham muita atenção no contrato social, tá? Inclusive no que diz respeito à transferência e venda de cotas, porque algumas vezes isso acaba não sendo tão bem especificado no contrato social. Então, é muito comum, por exemplo, você ter dentro do contrato social de uma sociedade por cota limitada que a preferência de venda e de compra dessas cotas tem que ser primeiro entre os acionistas, né? Para evitar um termo que o pessoal chama de takeover, né? Que é tomar uma empresa. Então, se você não tem isso no teu contrato social, se eu sou, por exemplo, dono de 60% de uma empresa e no contrato social não existe uma regra em que a preferência de compra é dos acionistas que já estão no negócio, em um determinado momento eu posso pegar esses meus 60%, vender para alguém de fora e isso trazer um problema para dentro da empresa, tá? Então tem um slide, inclusive, que eu vou falar sobre o papel do advogado nisso daí, tá? Então, tenho muita atenção no contrato social. O contrato social, ele não é um documento pro forma que a gente faz por fazer. Ali realmente precisa estar descrito tudo que os empresários definiram, tá? Bom, e aí, por fim, a gente chega na SA. Essa eu não vou gastar muito tempo, né? As SA são empresas chamadas de sociedade anônima. Sociedade anônima justamente porque você não sabe exatamente quem são os sócios. Os sócios, eles não estão nominalmente no contrato social da empresa, né? Por quê? Porque as SA são as empresas que normalmente são negociadas na Bolsa de Valores.
Porque normalmente não é toda SA que é negociada na Bolsa de Valores? Não. Eu posso ter SA de capital aberto e eu posso ter SA de capital fechado. Tá? As SAs de capital fechado são sociedades anônimas, elas são regidas pela lei das SA, né, que no Brasil, aí, principalmente por meio da Lei 11.638, tal, veio ao longo do tempo evoluindo muito. A gente tem uma boa legislação em relação a SAs no Brasil. Mas você pode ter ela negociada ou não, você pode ter ela negociada de capital aberto ou de capital fechado. Uma de capital fechado, ela segue a legislação do MSA, entre elas é obrigatório que você tenha auditoria, que você tenha um conselho, enfim, tem toda uma série de regras que custa muito dinheiro para uma empresa que é o SA, mas ela não está disposta a fazer o IPO, né, que é oferecer as ações dela na Bolsa de Valores. As de capital aberto, sim, né? Então, aqueles índices da Bolsa que a gente acompanha lá, você olha uma Petrobras, uma Bev, uma Cyrela, enfim, aquele monte de empresa de capital aberto, são todas SAs que têm ações. As ações são o quê? São cotas, são pedacinhos dessas empresas que são negociadas na Bolsa, tá? Então, imagina, cada vez que eu compro e vendo uma ação, eu teria que ir lá no cartório, mudar o contrato social. Então, por isso que é sociedade anônima, né? Você não tem nominalmente todos os sócios de forma formalizada. No Brasil, pouquíssimas empresas são SAs, menos ainda de capital aberto. Se não me falha a memória, na Bolsa Brasileira a gente tem aí menos de 400 ou próximo a 400 empresas negociadas na Bolsa, na B3, né, na Bovespa, o que é um número extremamente baixo, principalmente quando a gente compara aí a países mais desenvolvidos. Quem tem curiosidade de saber também um pouco mais sobre isso, a gente também enxerga um movimento de facilitar a entrada de empresas na Bolsa por meio de algumas ações aí do Banco Central, BC+, e por aí vai, mas não vamos entrar em detalhes em relação a isso, tá? Pouquíssimas empresas do ramo fotovoltaico, em geral, vão ser SA, tá? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que eu estou lendo e eu já vou aproveitar, antes da gente mudar de tópico, né, para a gente poder respondê-las. A primeira delas, onde se enquadra a ME, né? Seria na individual? A ME, ela é uma característica que ela descreve o porte da empresa, tá? Nenhuma dessas, aliás, nenhuma não. Na verdade, a MEI é a única que tem um limite, né? A ME, ela tá relacionada, a ME, que é de microempresa, ela está relacionada à faixa de faturamento da empresa, tá? E não à composição dela. Eu posso ter uma Eireli, que seja ME, eu posso ter uma firma individual, que seja uma ME, eu posso ter uma limitada, que seja uma ME, tá? O ME, que é o de microempresa, a gente vai falar um pouquinho disso nos próximos slides, ela está relacionada ao porte, ao faturamento da empresa, e não à composição jurídica dela, tá? Não essa certidão de nascimento dela. E qual que é a melhor para a área de energia solar? Não tem resposta certa para essa pergunta, tá? Então, a primeira pergunta vou ter sócios ou não vou ter sócios? Se você for ter sócios, é uma limitada, tá? Sem dúvida nenhuma, pode ir para limitada, porque não vai ser uma SA com certeza não, tá? Mas vai ser muito difícil ser uma SA. Então, tem sócio, vai ser limitada. Se você for empreender sozinho, você pode escolher a MEI, a Eireli ou a firma individual. Aí você vai analisar o quê? Segunda pergunta, qual vai ser minha faixa de faturamento? Se você acha que você vai faturar lá mais do que os 6.750 por mês, você já considera ou a individual ou a Eireli. Se for menos, você pode ir para a MEI, porque a gente vai ver nos próximos slides que a gente trata de impostos, como é a parte de tributação. A da MEI é uma tributação realmente muito pequenininha. Se o teu faturamento você sabe que vai ser inferior a isso, você vai para a MEI. Se não, vou para individual ou vou para a Eireli. Minha dica, se você tem os 100 salários mínimos para aportar, vai para a Eireli, porque você já nasce com ela protegida, tá? Se você não tem, você tem que analisar o risco da tua empresa. Se você não for ter muito funcionário, se você não for buscar crédito e tal, eu não vejo grandes problemas em ter uma firma individual, tá? A gente tem bastante empresários aí que tem firma individual.
Agora, se a tua empresa for ter um monte de funcionários, você vai ter vários riscos agregados, né? Você vai fazer instalação, você pode ter passivo trabalhista, você pode ter passivo de telhado, de dano em clientes e tal. Aí minha dica é, ou vai para a Eireli, ou, só que aí você tem que ter os 100 salários mínimos, né? Ou, como eu falei, muita gente acaba fazendo isso. Como a limitada ela não tem um limite, você pode abrir uma empresa de capital limitado com R$ 1.000 de capital social, se você quiser, 10 mil, se você quiser. Arruma um sócio, né? Pega, sei lá, alguém de confiança, coloca lá com uma porcentagem e você como sendo majoritário, tá? Não tem resposta certa, você tem que olhar a sua realidade, que se você vai ter sócio, você não vai. Bom, ok, passando por essa parte, então, vem a próxima dúvida. Quais atividades que eu vou realizar, né? Então, nesse momento, a gente vai observar o seguinte, a minha empresa ela vai ser, primeira pergunta é um comércio, um serviço ou uma indústria? Prestadora de serviço ou uma indústria? Essa é a segunda pergunta que você vai fazer. Serviço você vai para um caminho, comércio você vai para outro, indústria você vai para outro totalmente diferente. E às vezes você tem combinações disso, às vezes você é comércio e serviço, né? Às vezes você é comércio e indústria. Então, enfim, você tem que olhar quais atividades você vai realizar, tá? Nesse caso, o que eu sugiro, tá? Tenham a ajuda de um contador. Por quê? Porque o contador ele vai te ajudar a fazer a escolha dos KNAIs, né? Então a gente escuta falar KNAI, KNAI, KNAI. O que é KNAI, né? KNAI é a sigla lá para Classificação Nacional de Atividade Econômica, tá? É uma forma que o governo tem de padronizar quais são as atividades econômicas e quais são os critérios de enquadramento dessas atividades nos órgãos de administração. Então, basicamente, quer dizer o seguinte, no momento em que você escolhe o KNAI, você está falando para o governo e para a sociedade, tá? Não é só para o governo que você está falando, porque, como eu falei, uma pessoa jurídica, ela é uma entidade reconhecida também pelo mercado. Quando você busca crédito com um fornecedor, quando você busca crédito com um banco, quando você vai vender para uma outra empresa, ele olha o seu PJ, ele acredita naquele PJ, é uma imaginação coletiva, vamos falar assim. Todo mundo tem que acreditar nesse negócio, não só o governo. Então, você está falando para a sociedade o seguinte, ó, eu vou prestar esse serviço. E, nesse momento, os órgãos de administração, o governo vai falar o seguinte, beleza, você quer prestar esse serviço, você quer vender esse produto, você tem que seguir essas regras aqui. Então, o que vão estar dentro dessas regras? Desde enquadramento fiscal, tá? Então, existem atividades que se enquadram em determinados modelos fiscais, atividades que não se enquadram. Lembra que eu falei lá no MEI, né? Lá no MEI não é toda atividade que se encaixa no MEI. Às vezes, por exemplo, você quer ser uma indústria, você quer fabricar painel fotovoltaico. Painel fotovoltaico você não pode fabricar com uma MEI. Por quê? Porque o governo fala, cara, você não se enquadra sendo uma MEI para fabricar. Porque você vai precisar de galpão, você vai precisar de CETESB, você vai precisar de engenheiro responsável, você vai precisar de um monte de funcionário. Enfim, o governo, nesse momento, como órgão regulador do mercado, ele vai te falar o seguinte, na escolha do seu KNAI, você tem essas regras a serem seguidas. Então, regras de tributação, regras de responsáveis técnicos que eventualmente você tem que ter. Então, tem empresas onde o empresário, ou ele, ou dentro do quadro de funcionários dele, ele tem que ter um engenheiro eletricista, ou para outras atividades, você tem que ter um médico, você tem que ter um engenheiro civil, você tem que ter, enfim. O KNAI vai descrever para você qual é o enquadramento que você vai entrar, tá? Qual que é a forma mais fácil disso daí, de você fazer essa pesquisa? Entrar nesse site do IBGE, tá? O que a gente chama de CONCLA, né? Nesse endereço, no knai.ibge.gov.br, você tem ali todas as regras de cada um dos KNAIs. Então, ele te permite fazer pesquisas por palavra-chave. Então, por exemplo, você pode digitar lá, instalação elétrica. Ele vai te dar, ó, esses KNAIs aqui eu achei com instalação elétrica. Conforme você vai clicando neles, você vai vendo quais são as exigências, tá? Desse KNAI. É bem legal. Eu recomendo fortemente que todo empresário, no momento da abertura da empresa,
ou até para olhar os seus KNAIs. Pô, pega o KNAI do teu cartão CNPJ, você já fez isso? Pegou KNAI por KNAI, entrou lá no Concla e olhou um por um, né? O que faz, qual que é a descrição. A hora que você olhou a descrição, faz sentido com o negócio que eu presto, né? O que eu faço no meu dia a dia tem a ver com isso daqui que está escrito nesse site do governo? Então, recomendo fortemente que todo mundo faça isso, ou na abertura, ou durante a vida da sua empresa, tá? Vou aproveitar para responder uma dúvida rapidinho aqui, né? Se tem alguma limitação de quantidade de KNAIs, tá? Via de regra, Cássio, não existe, tá? Inclusive, a gente encontra de vez em quando, recebe alguns CNPJs, de cartões CNPJs, de empresas, a gente brinca chama de empresa guarda-chuva, né? É uma empresa em que você olha lá, o cara tem de fabricação de biscoito a serviço fotovoltaico de instalação elétrica, aí ele tem exame laboratorial, enfim, às vezes você pega uns cartões CNPJ meio malucos aí, com um monte de KNAIs totalmente diferentes, né? Problema nisso? Problema nenhum. Só que quanto mais KNAIs você coloca, mais responsabilidades você vai ter. Então, todas aquelas exigências você tem que seguir, tá? Aquilo ali. Então, não existe um limite. Você vai ter um principal e você vai ter os secundários. Eu coloquei aqui, pessoal, como exemplo, tá? Os principais KNAIs que a gente encontra no nosso dia a dia, tá? O que a gente mais encontra como a gente atende aí muitos e muitos revendedores, muitos e muitos integradores na Ecore, os cadastros passam por uma aprovação, né? E no momento da aprovação a gente olha se aquele KNAI faz sentido com o mercado fotovoltaico para impedir, né, que clientes finais tenham acesso à tabela de preço e tudo mais. Quais são os mais comuns, tá? Lógico que não são só esses, mas eu elegi aqui os 3 mais comuns, tá? O primeiro mais comum, a gente fez essa pesquisa para trazer para vocês, é o 7112000, que é o de serviços de engenharia, tá? Então, vocês podem ver que a estrutura de um KNAI, ela é composta pela seção, divisão, grupo, classe e subclasse, até você chegar no último nível, tá? Então, a mais comum é essa daí de serviço de engenharia. A segunda mais comum é a 4742300, que é comércio varejista de material elétrico, tá? Que está ali dentro do grupo de material de construção e dentro da classe de material elétrico, tá? E aí um outro, que é o terceiro, que a gente também, não lembro se é exatamente essa ordem, mas esses são os 3 principais que a gente encontra, né? É o 4321500, que é instalação em manutenção elétrica, que está ali junto de serviço da divisão de serviço especializado para construção, tá? Dentro ali da classe de instalações elétricas. Então, se você tiver na dúvida, estes 3, usando o senso comum, né? Vamos falar assim, o que a gente mais enxerga, olhando esses 3, se você está na dúvida, esses são os que a gente mais encontra, tá? Eu trouxe aí só como um exemplo. Então, tá. A gente pega esses KNAIs eles vão falar quais são as obrigações, né, que a sua empresa tem que ter. Você está, nesse momento, dizendo para a sociedade, olha, esses são os serviços que eu presto, esse é o produto que eu vendo, e o governo vai te responder falando, então estas são as suas responsabilidades perante ao governo e perante a sociedade. E uma das coisas em que a gente, que deriva dessa escolha dos KNAIs, é a tributação, tá? Que é a forma que a sua empresa vai pagar os impostos, né? Abrindo um parênteses aí, fazendo uma brincadeira, né? A gente brinca na área tributária falando que todo mundo tem 2 certezas na vida, né? Que a gente vai passar dessa para uma melhor e que a gente vai pagar imposto. Essas são as 2 certezas. Isso não é um ditado do Brasil, isso é um ditado do mundo. Não existe país sem imposto, né? E a forma de tributar é que difere de um país para o outro, mas não existem países, nações que não cobrem impostos dos seus cidadãos, sejam eles naturais ou sejam eles não naturais. Então, quando a gente fala de imposto natural,
né, de pessoas naturais, de pessoas físicas, a gente está falando lá do imposto de renda de pessoa física, que está lá, né, na hora de fazer, estenderam o prazo, né, ainda bem, esse ano. Então, aquilo ali é um imposto que você paga como pessoa física em cima do que você ganha. Aqui a gente está falando dos impostos em cima das pessoas não naturais, das pessoas jurídicas, daquela abstração que o ser humano criou para poder classificar uma empresa, o que a gente chama hoje de empresa, tá? Não são apenas estes, tá, gente? Aqui eu quero fazer um parênteses muito grande, que assim, se a gente fosse esmiuçar a tributação no Brasil, a gente precisaria continuar, pelas minhas contas, pelo menos até 31/12, 11h59, tá? Só para a gente sair para estourar o champanhe. E eu tenho certeza absoluta que a gente não conseguiria falar tudo de legislação tributária no Brasil, e nem eu quero ter a pretensão de ser o especialista em tributação aqui, porque não é novidade para ninguém que a nossa legislação tributária é extremamente complexa, extremamente longa. Não é minha pretensão aqui ensinar ninguém a apurar impostos, tá? A minha ideia aqui é mostrar para vocês quais são as opções e como essas opções se comportam, tá? E aí a gente vai batendo um papo sobre elas. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui, se tem alguma dúvida, senão a gente vai matando elas no final, tá? Beleza, tá, gente? Tem uma dúvida, eu vou responder um pouquinho diferente aqui. Porque eu vi até o pessoal falando, não consigo ver todas as perguntas, tá? Nem todas às vezes o pessoal manda no privado e aí não consegue todo mundo ler, tá? Quando vocês enviam no chat aqui do lado, eu acho que para vocês vai estar aqui desse lado, ou desse, não sei em que lado que está da tela, tem como você mandar para todo mundo ou como mandar só para o apresentador. Então, algumas só eu leio aqui, tá? Por isso que não é todo mundo que vê todas. Só abrindo um parênteses, às vezes a pessoa ela opta por um MEI, né? Ela fala, não, aqui eu vou começar faturando no começo 3, 4 mil, 2 mil, enfim, algum valor inferior a esse. Eu consigo depois mudar? Consegue, tá? Pelo próprio portal do empreendedor, você solicita a migração para um novo regime, caso você extrapole os limites do MEI. O que é importante você saber? Que a partir da hora em que você extrapolar, né, você vai precisar entregar as obrigações acessórias para o governo, você vai precisar de um contador para fazer a contabilidade da sua empresa, tá? Mas voltando, então, para a gente falar um pouco de tributação. A primeira tributação que eu trouxe é a do MEI, tá? E a do MEI ela é muito legal porque ela é um valor fixo que você paga de tributação baseado no salário mínimo, tá? Então, hoje, por isso que eu coloquei para 2020, que pode ser que você está assistindo isso em 2021, 2022, ou lá, futuro, né? Então, você tem um salário mínimo talvez diferente, então esses números eles vão mudar. O que a legislação da tributação do MEI fala? 5% do valor do salário mínimo, mais R$1 de ICMS para o Estado, no caso de atividade de indústria, comércio e transporte de cargas, e ou mais 5 de ISS, caso seja serviço, tá? Então, 5% do salário mínimo, né? 5% dos 1.045 atualmente vigentes, mais R$1, caso tenha ICMS, mais R$5, caso tenha ICMS. Então, inclusive, essa informação eu tirei direto lá do portal do empreendedor. Então, se a sua empresa, por exemplo, for somente serviço, você vai pagar os 5% mais 5%, vai dar 57,25. Se a sua empresa for comércio e indústria, é os 5% mais 1%, né? Então, você vai pagar 53,25. Se ela for comércio e serviço, é os 5% mais 1 mais 5, que vai dar 58,25. Então, é composto por essas três partes. Os 5% do salário mínimo, que é fixo, todos os meses tem que pagar, mais 1 de ICMS, se for comércio, indústria ou transporte de carga interestadual, que, no caso, como a gente está falando de fotovoltaico, não estamos falando de transporte de carga, a gente está falando ou de comércio e indústria, tá? E mais R$5 de ISS, se você tiver atividades de serviço ali, tá? Então, o que você vai pagar a hora que você entrar lá no portal do empreendedor, você não precisa fazer apuração de impostos, você não precisa fazer DRE, você não precisa fazer balancete, não precisa fazer nada disso. Você vai gerar a guia
nesse valor de acordo com a atividade da sua empresa. Está extremamente simples. Por isso que não tem nem muito o que a gente falar no caso do MEI. O negócio começa a ficar um pouco diferente no Simples Nacional. Simples Nacional, ele é uma iniciativa não tão nova, lógico, do governo. O Simples Nacional já existe há alguns bons anos, né? Que ele chama Simples justamente porque ele busca simplificar 8 impostos em uma apuração e um pagamento. Então, o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, a CSL, né, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e o CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, né, ele junta tudo isso em uma apuração e uma guia. Então, você precisa de um contador, porque você precisa entregar as obrigações acessórias para o governo, precisa gerar a guia, precisa pagar, tá? Mas, assim como o MEI, ele é um regime simplificado, tá? Então, quer dizer, ele possui alguns limites. O principal desses limites do Simples, eu diria que é em relação ao faturamento, tá? Que pode ser de até 4,8 milhões no ano, tá? Dependendo do porte da empresa, não precisa chegar nos 4,8 para não compensar ficar no Simples, tá? Por quê? Vou explicar de forma bem genérica, tá? Que são os próximos pontos que estão seguindo aí. A tributação, ela é de acordo com a atividade. Então, vamos supor que você escolha que a tua empresa só vai ter prestação de serviços, né? Ou ela vai ter só comércio, ou ela vai ter só os dois. Então, você fez a definição lá dos seus quinais. Aí você vai olhar o seguinte, esses quinais encaixam no Simples? Nem sempre esses quinais vão encaixar no Simples. Não são todos os quinais que encaixam no Simples. Então, vale a pena trocar uma ideia com o contador para ver se aquele quinai ali vai encaixar no Simples ou não. Mas vamos imaginar que ele encaixe no Simples. Se ele encaixar no Simples, o Simples ele tem alguns anexos, onde você vai olhar. Esse quinai, ele se encaixa no anexo 1, no anexo 2, no anexo 3, no anexo 4, no anexo 5. Em qual anexo que ele se encaixa? Cada um desses anexos, ele vai ter uma tabela por faixa de faturamento. Então, ele vai falar o seguinte, por exemplo, se a tua empresa faturar, números fictícios aqui, tá, pessoal? De 0 a 100 mil reais por mês, ou por ano, você vai pagar uma alíquota, de novo, só números fictícios, de 5%. Se ela faturar de 200 a 500 mil, ela vai pagar 7%. Se ela faturar de 500 mil a 1 milhão e 200, ela vai pagar 10%. Enfim, ele vem seguindo uma lista. Dentro de cada anexo existe uma tabela diferente por faixas de faturamento. Então, quanto mais a sua empresa faturar, mais ela vai pagar não só em dinheiro, não só proporcionalmente, mas também em percentual. Tá? Então, é muito importante estar atento a essa tabelinha, que é uma observação que eu coloquei no slide que está um pouco mais para frente, eu vou até adiantar com vocês. Todos os anos é essencial que você sente antes do final do ano com o seu contador, observe o histórico de faturamento do ano anterior, projete, lógico que é uma projeção, o faturamento do próximo ano para ver se eu estou no Simples, compensa eu continuar no Simples ou compensa eu migrar de regime? Isso todo final de ano. Na hora que começar outubro, novembro ali, já começa a conversar com o seu contador. Por quê? Porque existe um período para que você possa optar pela mudança, tá? Que é o período do mês de janeiro de cada ano. Então, se você começa a fazer esse estudo ali, outubro, novembro e dezembro, você já tem a decisão junto com o seu contador, né? E aí vocês podem, no começo do ano fiscal, né? Que vai de janeiro a dezembro no Brasil, vocês já podem fazer a opção para um novo regime ou se manter no regime atual, tá? E a base de cálculo do Simples, ele é o faturamento. Então, ele não está olhando no Simples, ele não olha por quanto você comprou o produto, se você teve lucro, se você não teve, se a tua folha de pagamento é assim ou assada, ele não olha. O que ele vai olhar? A última linha da nota fiscal, ele vai somar aquilo ali, ele vai te gerar a guia. Se o teu cliente pagou, se não pagou, se você teve...
ele não tá, o governo, nessa modalidade do Simples, ele não está preocupado com isso, tá? Por quê? Porque a apuração precisa ser simplificada para que o pagamento seja simplificado. O governo, ele não está sendo ruim, ele não está sendo mal em falar, não, ó, eu não estou olhando dentro da sua empresa, eu estou só olhando o faturamento. É porque é um modelo simplificado, onde você vai olhar a última linha na nota fiscal e ponto, tá? Hoje, a maior parte das empresas está em quantidade, não em faturamento. Elas com certeza estão no Simples Nacional, até porque aquele valor que eu falei do contador, o contador, quando ele precisa fazer uma empresa com apuração de Simples Nacional, dá muito menos trabalho do que se ele tiver que fazer uma lucro presumido, quem dirá uma lucro real, né? Então, que são as próximas que a gente vai passar. Então, até o valor do contador que você vai pagar é diferente de acordo com um ou com o outro, tá? Bom, passando aqui para lucro presumido. O lucro presumido, ele já tem uma lógica diferente. Lá no Simples é o seguinte, faturamento. O lucro presumido, como o próprio nome fala, ele é uma presunção sobre o lucro. Então, o governo ele fala o seguinte, ó, se você tem uma empresa de serviço, eu presumo que o seu lucro é de 32%. Se você tem uma empresa de comércio, eu presumo, baseado em anos de governo que eu tenho, que o seu lucro é 16%. E se você tem uma indústria, eu presumo que você tenha 8% de lucro. Esse 32, 16 e 8 é o índice de presunção do faturamento. Então, de forma bem simples, eu faturei 100 mil reais, o governo acredita que se eu tenho um comércio, 32 é lucro, se eu tenho um serviço, 32 é lucro, 16 mil se eu tenho um comércio é lucro e 8 mil se eu tenho uma indústria é lucro. É isso, tá? É um valor majorado, o governo presume isso daí. A partir dessa apuração, então você pega o faturamento, aplica sobre ele o fator de presunção e em cima disso, 15% do imposto de renda pessoa jurídica sobre o lucro presumido, então a base é faturamento multiplicado pela presunção, 9% de CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Também sobre a base de lucro presumido, e mais 0,65% de PIS e 3% de COFINS, estes não sobre o lucro presumido, mas estes diretamente sobre o faturamento, tá? Puta, Arthur, deu uma complicada. Deu uma complicada, tá? Outros impostos, tá? Que não estão listados aqui, ICMS, IPI e tal, você vai pagar de acordo com a regra desses impostos. E aí cada um tem a sua legislação. Inclusive é uma pergunta que está aqui que eu já vou responder já sobre ICMS e IPI sobre o kit fotovoltaico, tá? Aí aí você vai pagar a tributação de acordo com o NCM do produto, tá? E do estado que você está, e do estado de origem e do estado de destino, tá? A legislação do lucro presumido não trata esses outros impostos que não estão citados aqui. Então, por isso que quando você tem uma empresa e opta pelo lucro presumido, você precisa mais ainda do papel do contador, tá? Porque ele precisa fazer essas apurações certinho para que você possa pagar o imposto corretamente. E aí, pessoal, uma dica aí de experiência, né? Que não adianta depois, se você escolheu mal um contador, não adianta depois culpar ele. Ah, mas ele apurou errado e eu paguei errado e eu tomei uma multa aqui do governo. Você pode tentar repassar essa multa para o teu contador, tá? Mas o responsável pela empresa é sempre o acionista, né? É o que a gente viu ali em cima, é o que está na certidão de nascimento da tua empresa. Você é o responsável. Então, se você escolheu mal um contador, se ele apurou errado, na prática, tá? Não estou falando que isso deveria ser prática comum, mas na prática você é o responsável pela escolha do contador e por não ter conferido o que ele fez, tá? Na vida real é assim que funciona. Aí a gente vai então para o lucro real, tá? O lucro real é o mais complexo de todos eles, por quê? Porque nesse caso não é sobre o faturamento e não é sobre uma presunção de lucro. Como o próprio nome diz, é sobre o lucro real da empresa. Tá? Então, os impostos, que é o imposto de renda de pessoa jurídica e o contribuição social, elas são calculadas em cima do que a empresa efetivamente teve de lucro. Então, você vai precisar fazer a apuração.
Se você faturou 2 milhões e teve 100 mil de lucro, as alíquotas de imposto de renda e contribuição social vão incidir sobre esses 100 mil. Se você faturou 2 milhões, mas você não teve lucro, teve prejuízo, ou por uma mágica aconteceu da tua última linha dar zero, você não teve nem lucro nem prejuízo, você trabalhou de graça, quanto você vai pagar de imposto de renda e contribuição social? Zero. Exatamente, zero. Então, assim, se a gente for voltar na essência de um imposto, né, que o imposto ele deve ser cobrado em cima daquilo que a gente efetivamente ganhou, o lucro real ele é a forma mais justa de se tributar. Porque você pega, se a empresa ganhou dinheiro, eu pago imposto sobre isso que ela ganhou dinheiro. Se ela não ganhou dinheiro, eu não pago imposto em cima disso, tá? Isso a gente falando para imposto de renda e para contribuição social. Os outros impostos, IPI, ICMS, PIS, COFINS, enfim, vão seguir as apurações específicas de cada uma dessas daí, inclusive no lucro real. Se você tem aí regimes de crédito, né, você consegue creditar alguns impostos, você só paga a diferença deles na apuração, enfim. Não é a ideia aqui ser um manual de imposto, que, de novo, se a gente fosse falar só sobre lucro real, seria um baita de horas e horas conversando. O objetivo aqui, falando sobre essas 4 formas, é abrir a cabeça, porque muitas vezes a gente pensa que só existe o simples, né? E não é assim. A gente, dependendo da nossa empresa, é importante ter outros cálculos, tá? Por isso que eu coloquei aqui um slide com alguns pontos de atenção, que é o seguinte, na minha experiência, eu acho que é o seguinte, gente, a gente tem que ter 2 bons profissionais do nosso lado, tem que ter um bom contador e tem que ter um bom advogado, tá? Eu tenho dúvidas se para uma coisa tão importante quanto apuração de impostos, composição da minha empresa, risco, algo que a empresa de um empresário normalmente é a vida daquele cara, né? A sua vida, é a minha vida. É uma função que eu devo escolher pelo preço, pelo que cobra mais barato, né? Não tem resposta certa. Às vezes você vai falar, Arthur, tem um primo meu aqui que em vez de ele me cobrar um salário mínimo, ele cobra R$ 200 por mês, ele cobra R$ 100 por mês para fazer a contabilidade. Beleza, depende do risco, do tamanho da sua empresa. Eu, na minha experiência, sempre procurei ter 2 bons profissionais do meu lado. Um bom contador e um bom advogado, tá? Não sou nem contador e nem advogado, então sempre busquei ter, e mesmo que eu fosse, não dá para saber de tudo, tá? Então você tem advogados e contadores que são especialistas em regimes de apuração específico, em recuperação de imposto, em lucro real, enfim. Nem se eu fosse ou qualquer um de nós fôssemos contadores e advogados, conseguiria ser especialista em tudo. Outra coisa, se atentar à lei de zoneamento, né, da sua empresa, porque a hora que você vai abrir uma empresa, você precisa dar um endereço para ela. E às vezes você vai, vou colocar na minha casa, né? Ou eu vou alugar um ponto, ou eu vou alugar um armazém, enfim. Prestem atenção na lei de zoneamento, que às vezes você vai barrar no alvará. Então, quem que vai te falar isso? A legislação da tua prefeitura, tá? Ela vai te falar assim, esse bairro você pode ter essas atividades, esse bairro você pode ter essas atividades. Olhem isso antes de alugar um imóvel, ou olhem isso antes de fazer o contrato social da empresa de vocês, tá? Porque às vezes é comum, eu vou lá, alugo, fecho o contrato, tomo amarrado por 3 anos e não libero o alvará da minha empresa porque eu não me atentei à lei de zoneamento. E aí, por fim, refaça a sua estratégia fiscal a cada já volta, fazer um favor.
Oi, pessoal. Problemas técnicos. Fiquem. Obrigado para quem aguardou, tá? Todo mundo de home office, a internet de casa aqui, eu tô de casa, né? Tô fazendo home office e não vou falar o nome da operadora, mas ela me sacaneou aqui. Ela caiu e voltou, tá? Obrigado aí por quem esperou, desculpa o probleminha técnico. Tá gravando aqui, tá? Beleza, pessoal. Deixa eu só compartilhar minha tela de novo aí. Peço desculpa, tá, pessoal? Caiu e ainda bem que voltou rapidinho. Não fiquei sem internet aqui. Deixa eu compartilhar novamente. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Obrigado, pessoal. A gente acabou perdendo alguns participantes aí, mas estamos online de volta. O Vander, você acertou, cara. Você acertou minha operadora. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque o chat não vai aparecer na gravação, mas é essa daí mesmo que você falou. Pessoal, retomando o raciocínio aqui, né? Da lei de zoneamento, acredito que vocês escutaram, tá? E aí da refazer a estratégia fiscal a cada período. Eu vou então responder algumas dúvidas aqui, tá? As principais dúvidas que eu estava vendo, elas são em respeito a ICMS e IPI, tá? Eu vou falar isso de uma forma geral. O ICMS e o IPI, pessoal, ele não depende exclusivamente de qual é qual o regime de tributação que a empresa tá? Eles têm regras próprias de acordo com o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, do produto. Então, é meio que assim, cada produto tem a sua regra, tá? Então, você tem, inclusive, até usando um tema atual, não sei se vocês viram, né? Mas, recentemente, o governo, recentemente não, um mês e meio atrás, mais ou menos, com essa questão da pandemia, o governo, ele optou por mudar o regime de tributação de alguns NCMs. Então, por exemplo, artigos importados, médicos, máscara, avental, respiradores e tudo mais, o que ele fez? Ele zerou as tarifas. O governo ele pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, o IPI, quando você está fabricando um produto, você paga o IPI, né? Que é o imposto de produção industrial, né? Toda vez que você produz, toda vez que você industrializa um produto, você paga o IPI dele. Caso esse produto não seja fabricado no Brasil, você está importando, que é o nosso caso do fotovoltaico. Então, por exemplo, quando a gente vende um painel que não foi fabricado no Brasil, um inversor que não foi fabricado no Brasil, um cabo, um comunicador, cada um desses itens que não foi fabricado no Brasil, no momento que você importa, você vai falar o seguinte, ó, esse daqui é o NCM desse produto, tá? Que eu estou importando. Esse daqui é o código dele. Qual é o ICMS, qual é o IPI que eu vou pagar desse produto? Aí você vai falar assim, pô, mas não deveria ter IPI, né? Porque eu estou importando, eu não industrializei. O que a legislação do IPI ela fala é que quando você importa um produto, você precisa pagar o IPI dele. Então, o importador passa a ser o primeiro da cadeia a recolher esse IPI, tá? De acordo com o produto, tá? Tem produto que vai ser um, tem produto que vai ser outro. Então, sempre o importador ele é o primeiro da cadeia, ele é quem recolhe esses impostos. Isso é importante, né? Porque se num determinado momento a gente começar a ter produção significativamente nacional, né? Não faz sentido você importar mais barato, né? E não pagar um imposto que uma empresa no Brasil, gerando emprego, gerando renda, produzindo, tá pagando, tá? Então, isso também é uma política normal, o mundo inteiro faz isso, o Brasil não é especial por isso daí. Só que no nosso mercado, aqui não estamos falando de tributação de empresa, tá? Estamos falando de tributação de produto. Existe um negócio bem bacana que é o CONFAS 10197, né? Que é um convênio das secretarias da Fazenda, aonde quando você vende o gerador fotovoltaico, tá? Quando você faz a venda a gente chama no mercado de kit, né? Mas se você entra lá, eu não coloquei nenhum slide aqui, que eu não estava planejado falar sobre isso, mas quando você entrar, digita lá no Google, CONFAS 101/97, o primeiro site que aparecer, você clica, você vai ver que tem lá os geradores fotovoltaicos, são os kits que a gente vende, né? Todos os distribuidores, eles vendem.
Então, quando você junta vários produtos, eu juntei um inversor, juntei o cabeamento, juntei o painel, juntei o conector, juntei estrutura de fixação, e aquilo ali é um kit, né? É um gerador viável, a gente tem direito a essas isenções de CMS e de IPI, tá? Por isso que o mercado fotovoltaico, esse é um dos motivos do mercado fotovoltaico ter desenvolvido de uma maneira mais rápida. Um dos motivos, tá? Por quê? Porque é estratégico para o Brasil isso daí, né? Dentro da nossa cadeia, da nossa matriz energética, a gente tem uma dependência muito grande de fontes hídricas, e em dependendo de fontes hídricas, a gente tem uma dependência muito grande de recursos naturais, né? Que podem ou não mudar. Vocês vão se lembrar aí, talvez nem todo mundo, né? A gente acaba entregando a idade às vezes nos exemplos, mas que a gente teve alguns anos atrás, se não me falha a memória, uns 15, 20 anos atrás, eu acho, aquele apagão, né, que teve que todo mundo fazer racionamento, cada residência tinha que reduzir, se eu não me engano, na época, 20, 30% do consumo, que passasse disso pagava uma tarifa extra. Por quê? Por questões tanto de crescimento do país, né, quanto de condições naturais. Os reservatórios eles estavam muito vazios, né? Então, quando falta água, quando falta chuva nos reservatórios das hidrelétricas, falta energia. E é necessário que a gente tenha mais tipos, né, de geração de energia dentro da nossa matriz, entre elas a fotovoltaica. Então, quem tiver curiosidade de pesquisar aí o CONFAS 10197, CONFAS com Z no final, CONFAZ, 101/97, vocês vão ver que não é só o fotovoltaico que tem lá, tá? Lá tem, por exemplo, também tem o eólico, tem bombeamento, solar, enfim, tem algumas outras tecnologias ali que têm direito a essa isenção, tá? Isso ajuda bastante o nosso mercado, mas isso tem a ver com o produto, tá? Isso não tem a ver com a empresa. Tem um caso aqui do Eduardo. No caso do CMS e IPI no Simples Nacional, regulamento do Estado de Minas tem recomposição da alíquota. As alíquotas são de 7,32 produtos nacionais e 17 para os produtos estrangeiros. Isso encarece. Eduardo, você vai estar sujeito a essa recomposição de alíquota no caso de você não comprar o gerador completo, tá? Se você comprar só os itens, né? Às vezes, a gente tem vários clientes que às vezes, eles optam por fazer dessa forma. Ele compra cada pedaço do gerador de um fornecedor. Painel ele compra de um, inversor de outro, cabo de outro, estrutura de outro, né? Existe sim um encarecimento, porque como você não está vendendo, na verdade, como você não está comprando o gerador, você está comprando os itens individuais, aí cada produto vai ter a sua alíquota, de acordo com o NCM do produto, estado de origem e estado de destino. Eu não sei te precisar se essas alíquotas exatamente estão corretas, porque realmente eu teria que saber exatamente cada NCM de cada produto, estado de origem, estado de destino, enfim. São números que eu não tenho de cabeça, tá? E mesmo os contadores aí, o pessoal consulta, né, para poder falar exatamente quais são as alíquotas. Mas você só está sujeito a isso no caso de você não comprar o gerador, o kit completo, tá? Então, realmente, aí, eu quero comprar um inversor de um fornecedor, o painel de outro. O painel, ele entra no CONFAS 10197. Você vai ver, para quem pesquisar, não pesquisa agora, tá? Deixa anotadinho aí, pesquisa já. Não muda de abinha, não. Volta para cá. Vocês vão ver que tem lá células, se não me engano, está como células solares montadas em módulos ou painéis e células solares, células fotovoltaicas, se eu não me engano, tá? Então, quando você vende a célula, só a célula, ou o painel, o módulo, né, que é o célula fotovoltaica montada em módulos ou painéis, se eu não me engano, está essa descrição lá, você tem a isenção. Tudo que não for painel, tudo que não for módulo, você vai pagar o ICMS e o IPI de acordo com cada um dos itens, tá? Então, comunicador é um tanto, inversor é outro, cabeamento é outro, até entre itens que são do mesmo tipo. Por exemplo, um parafuso cabeça de martelo tem uma tributação diferente do trilho, que tem uma tributação diferente do gancho, se estiver usando gancho, que tem uma tributação diferente de uma estrutura de solo. Enfim, aí você precisa olhar item por item, tá? Bom, acredito que eu passei pelas principais, tá?
Aí, até respondendo, eu acho que eu acredito que com essa resposta eu tenho respondido também a pergunta da Larissa Guiar. E o Kleiber, ele tem uma outra dúvida: por MEI é necessária inscrição estadual ou inscrição municipal? Kleiber, como eu não trabalho muito com o MEI, eu não sei, talvez eu esteja te dando uma informação errada, tá? A inscrição estadual, ela sempre é necessária quando eu vou falar de forma genérica, e não só para o MEI, porque do MEI em específico, sendo bem sincero, eu não sei te responder. Mas a inscrição estadual, ela é necessária para atividades que tenham empresas que tenham atividades mercantis, tá? Dentro da empresa. Então, se você tem um KNAI de comércio, você vai precisar de uma inscrição estadual, tá? Inscrição municipal, você vai ter que olhar o seu município. Eu não sei te falar, posso estar te dando uma resposta errada se eu falar exatamente do seu município, tá? Mas vamos seguir, pessoal. Vamos lá. A ideia, então, agora é a gente fazer uma simulação de uma empresa de revenda e instalação em fotovoltaico. Então, eu vou começar apresentando o fluxo lógico. O que vocês estão vendo na tela é o que vocês vão ver na planilha do Excel, tá? Então, é o seguinte, o que você vai identificar? O que é necessário para que você faça uma projeção e um planejamento da sua empresa? Primeiro, o que eu vou vender e quais serviços eu vou prestar? Segundo, de quem que eu vou comprar? Terceiro, quanto eu vou pagar? Quarto, por quanto eu vou vender? Essas 4 primeiras perguntas você tem que ter no momento de estruturar a sua empresa. Nós vamos mostrar isso em números, tá? Não se preocupem, por enquanto, em decorar cada uma das perguntas. Depois, quanto que eu vou vender por mês? Qual o faturamento mensal? Se eu vou pagar comissão e se eu vou pagar frete, tá? Você vai colocar isso aí também. Lá na planilha vocês vão ver isso daí. E, por fim, quais investimentos eu preciso fazer? Qual a estrutura de funcionário? Quais as despesas mensais? Aquela que faça chuva ou faça sol, vão estar chegando todo mês. E aí, depois de responder todas essas perguntas, a gente vai saber qual é o resultado esperado. Então, na nossa simulação aqui, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, isso é uma simulação, não são todas as empresas que são assim, não são todas as empresas que vão ter esse número, tá? Os números aqui, eles são totalmente fictícios, justamente para que esse treinamento, como ele vai ficar gravado, ele não se deteriore muito rápido, né? Então, eu não estou usando números reais aqui, até porque, como isso vai estar no YouTube, a gente está aqui entre pessoas que são profissionais da área de fotovoltaico, pessoas que querem entrar no fotovoltaico. Acredito que ninguém gostaria de ver um cliente final procurando sobre isso no YouTube e ver exatamente quanto que vocês pagam num kit, num módulo, num inversor, enfim. Então, o que tem aqui é uma simulação, são valores fictícios, tá? Agora, quero frisar bem isso. E a gente partiu de algumas premissas. Então, primeiro, é uma empresa de varejo em fotovoltaico, tá? É uma empresa que vende produto e presta serviço. A gente está imaginando uma empresa que faz tudo, ela vende e instala, tá? E faz projeto, ela faz tudo para o cliente. É uma empresa que tem equipe própria para venda e instalação. A gente sabe que nem todas as empresas são assim. Algumas terceirizam, outras têm equipe própria, outras só vendem, outras só instalam, né? A gente sabe que tem todos esses formatos no mercado. E ela comercializa produtos de todos os portes. Por que isso daqui também é importante? Porque a gente, no dia a dia, né, conversando com o pessoal, a gente vê que tem empresas de revenda que só vendem para clientes residenciais, outras que só vendem para grande porte, outra que vende para todo mundo. Então, aqui a gente está considerando uma empresa o mais abrangente possível. Como é uma simulação, como é um exemplo, e o objetivo aqui, novamente, não é que vocês saiam com um número fixo, é mostrar qual que é o raciocínio que vocês têm que ter para que vocês possam colocar os números que fazem sentido para vocês, né, para a empresa de vocês. Eu procurei ser o mais abrangente possível na hora de construir essa planilha, tá? Então, cada região tem a sua margem, cada empresa tem a sua margem, cada uma tem uma estrutura de custo, cada uma tem um tanto de funcionários. Não quero ter a pretensão aqui de falar o seguinte, ó, você tem que ganhar X, você tem que ganhar Y, sua margem tem que ser X, sua margem tem que ser Y, tá? A ideia aqui é mostrar a lógica para que vocês possam simular, tá? Depois eu posso, para quem participou,
eu posso compartilhar essa planilha, tá? Como vocês se cadastraram, eu me comprometo com vocês de enviar essa planilha até o final dessa semana para todo mundo que participou, não todo mundo que se cadastrou, todo mundo que está online aqui com a gente consegue saber quem está online, né? Então, quem fica online até o final, eu consigo saber isso pelo relatório aqui do Zoom. Quem fica até o final, eu mando a planilha, tá? Eu sei que muita gente vai pedir, então eu mando. Quem fica até o final, eu mando a planilha, tá? Eu consigo saber quem ficou até o final, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou compartilhar a minha tela, minha outra tela, então eu vou parar. Agora vocês veem minha cara. Eu tô sentado tudo errado aqui, ó. Tá só minha tampa, né, aparecendo para vocês. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Vou compartilhar um Excel. A gente vai fazer ao vivo, né? De novo, o nosso Faustão aí, quem sabe faz ao vivo. Se der algum pau aqui, a gente tá todo mundo junto nessa. Vamos lá. Ok. Bom, talvez vocês estejam vendo aí um Excel. Eu vou até dar um zoom para facilitar aqui a visualização de todo mundo, tá? Bom, se vocês puderem só confirmar aí no chat, se vocês estão vendo o Excel, para eu não falar nada errado. Opa, beleza. Todo mundo respondendo já, então vamos lá, gente. Estamos com o Excel aqui. Então, vocês vão se lembrar lá que a primeira pergunta que eu fiz é: qual produto eu vou vender, qual serviço eu vou vender? Então, essa primeira aba aqui, tá? Essa abinha aqui que chama produtos, aqui eu coloquei 20 produtos e serviços, tá? Coloquei aqui. De novo, isso é uma simulação. Então, o que essa empresa vai vender? Ela vai vender sistema de 1, 2, 3, 4 e 5K, sistema de 10, vou dar um zoom, eu vou pondo e tirando o zoom, tá, gente? Ó. Sistemas de 10K, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500K. Como eu falei, essa empresa aqui ela vai vender sistemas de todos os portes. Não estamos falando ainda quanto que eu vou vender de cada uma delas, tá? Eu estou descrevendo os produtos. Imagine isso daqui como sendo um cardápio a hora que você chega num restaurante, tá? Eu tenho todas essas opções aqui. Não estou falando ainda qual sai mais, qual sai menos. Eu estou simplesmente listando esses itens, tá? E aqui eu coloquei também para fins de exemplo 4 serviços. Essa empresa ela vende ali limpeza de painéis e ela presta serviço de projeto de pequeno, médio e grande porte para outras empresas do ramo fotovoltaico da região dela que não tenham engenheiros eletricistas que possam fazer projeto, assinar e acompanhar os projetos. Tá? Então, aqui é um exemplo. Esse é o cardápio da empresa. Aí você vai colocar qual que é o fornecedor. Aqui, lógico, eu coloquei como os fornecedores dos produtos sendo sempre a Ecore e os produtos e os fornecedores de serviço como sendo fornecedores próprios, tá? Aqui eu coloco o preço de custo, tá? Então, nesse ponto, você vai pegar lá a tabela de preço do seu fornecedor, tomara que seja a Ecore, e você vai colocar ali todos os produtos, quanto custa lá. Então, quanto custa um sistema de 1K, 2, 3, 4, 5, 10, 15? Pô, Arthur, eu quero colocar de 1 em 1, eu não quero dar esses pulos aqui. Beleza, eu quero colocar quebrado. Beleza, aqui, para não ficar, lógico, uma planilha lá com 200, 300 linhas, aqui é uma simulação, eu dei uma resumida. Talvez na hora que você for fazer com os seus números, você pode expandir isso daqui sem problema, tá? E aí você vai colocar o que você gasta de serviço, né? Ou que você, na verdade, o que você vai cobrar de serviço. Então, por exemplo, sistema de 1K, R$600, de 2K, 900, 1.800. Pô, Arthur, tá caro, tá barato. Não se preocupa com esse preço. Como isso aqui vai ficar aberto, gente, eu estou simplesmente fazendo uma continha aí de uma progressão aritmética, tá? Não se preocupem com esse valor, você vai colocar de acordo com a tua realidade no teu mercado. A gente conversa com o Brasil inteiro, a gente sabe que o preço de serviço é uma das coisas que mais varia. E aqui você vai colocar o markup, tá? Esse markup é a porcentagem que você coloca em cima do produto que você vende. Então, normalmente o que a gente vê no mercado é que quanto menor o sistema, maior é o markup. Quanto maior é o sistema, menor é o markup. Por quê? Se você está vendendo uma usina de 1 milhão,
você não pode ter a mesma, não que você não pode, você pode, mas normalmente você não vai conseguir ter a mesma margem de um projeto residencial ali com 4 painéis, com 6, com 10 painéis, tá? Quanto maior, menor. Então, seguindo essa lógica de mercado, tá? Não que você tenha que fazer assim, mas seguindo essa lógica de mercado, eu coloquei o markup. E aí, pessoal, a planilha ela é dinâmica. Se você falar o seguinte, esse daqui de 1K, ele não custa R$4.000, ele custa R$3.000. A hora que você lançar o preço aqui, ele vai alterar o preço de venda. Esse preço de venda, automaticamente, ele pega o custo, aplica o markup e soma com o serviço. Então, vou voltar aqui para R$4.000. Às vezes você fala assim, pô, Arthur, eu não cobro 600. Aqui na minha região, me permite cobrar 1.000. Beleza, você vai lançar 1.000, o sistema vai recalcular. Ou não, Arthur, ó, na minha região aqui, cara, se eu cobrar R$300, está bem cobrado. Você vai colocar 300, ele vai recalcular, tá? Então, aqui, a planilha, ela faz sozinha. O que você vai preencher? Os produtos que você vende, o fornecedor deixa core, tá? O fornecedor eu vou bloquear, não vou deixar mudar, não. Você vai mudar o preço de custo, quanto você cobra de serviço. E você pode mudar o markup também, se você quiser. O preço de venda, a planilha vai calcular automaticamente para você, tá? Bom, definir os produtos. Lembrando, aqui eu estou olhando o cardápio do restaurante. Definir os produtos. O que é o próximo ponto? Quanto eu vou vender? Então, eu vou dar zoom aqui, tá? Você vai falar o seguinte, quanto de cada um desses produtos eu estou projetando vender por mês, tá? E aqui é legal porque a planilha ela permite valores que sejam menores do que 1, tá? Então, o que isso quer dizer? Ó, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar esse sistema de 10K como exemplo. Vocês vão ver que tem aqui o valor meio. Por que meio? Imagina o seguinte, que na minha projeção eu vou vender um sistema de 10K a cada 2 meses. Então, quando eu tiro a média, por mês eu vendo uma média de meio sistema. Sistema de 1 a 5K, eu consigo vender um de cada um, porque ele é menorzinho, ele é mais fácil de vender, o cliente ele tem um acesso a financiamento mais fácil. Agora, por exemplo, você vai olhar aqui um sistema de 100K, você vai falar assim, um sistema de 100K eu costumo vender um a cada 4 meses, então você vai colocar 0,25. Então, quer dizer, a gente tem ali, você vai colocar aqui o que faz sentido para a sua realidade, inclusive para serviços. Estou colocando aqui, 5 limpezas de painéis por mês, 4 projetinhos de pequeno porte, 2 de médio porte e 1 de grande porte. Tá? Então, aqui você vai colocar as quantidades que você ou acha que você vai vender, ou você pode tirar as médias, tá? Do que você tem se a tua empresa já está rodando. Então, definir produto, qual é o produto, quanto eu pago, qual é a minha margem em cima desse produto. Definir as quantidades. Próximo passo, a planilha vai calcular para vocês, essa parte aqui vocês não precisam mexer, tá? Ela vai calcular para vocês qual que é o faturamento estimado mensalmente. Então, para essas condições que a gente colocou, para aqueles 20 produtos, por aquele preço, com aquela margem, com aquele serviço, ele vai calcular, ele vai trazer automaticamente as unidades vendidas, o preço, o valor de referência e vai somar, tá? Por quê? Porque depois, lá no final, a gente vai usar esse número prontinho aqui, tá? Olha que legal, vou só fazer um exemplo aqui, Vou pegar esse produto, só para ficar bem diferente, tá? Vamos imaginar que ele não custa 4.000, ele custa 40.000. Depois eu volto, só para vocês poderem ver ela funcionando. Opa, bolei 400, 40. Tá? O preço dele mudou aqui, tá? E eu vou mudar a quantidade dele de 1 para 10, eu vou vender 10 desse. A hora que você vem nessa planilha, ele já puxou automaticamente e já mudou aqui o final, tá? Então, ela é totalmente interligada para dar o mínimo de trabalho para vocês. Então, só para não estragar a nossa simulação, eu vou voltar aqui para 4.000, vou voltar esse daqui para 1. Beleza, então essa daqui você não precisa mexer, ela só está puxando os dados das outras para que você possa ter uma visão do que vai ser o teu faturamento, o que vai ser a tua movimentação mensal. Bom, definir produto, definir quantidade, tenho uma visão das vendas, vou para o próximo passo. Eu preciso calcular o custo dessa venda. E aqui eu trouxe 2 índices principais que são muito comuns no nosso mercado. Comissão
e frete. Vamos imaginar que você combinou com o seu vendedor que você vai dar 1% de comissão para ele, né? E você tem um custo de 2% de frete para poder trazer esse produto para a sua sede para você poder instalar. O que a planilha faz? Aqui ele trouxe sozinho, trouxe sozinho, trouxe sozinho, trouxe sozinho, a coluna G também. De acordo com esses índices que você coloca, ele calcula a comissão, ele calcula o frete e ele vai ter o custo, tá? Que ele traz pronto também. Então, às vezes você vai falar assim, puta, Arthur, ó, aqui eu não consigo... o Leonardo está pedindo a planilha, tem que ficar até o final para ganhar a planilha, Leonardo, esse é o nosso desafio, hein? Então, vamos supor, você fala assim, puta, Arthur, aqui na minha região, cara, eu tenho que pagar 3% de comissão, senão os caras não vendem. Se você lançar 3%, ele vai recalcular sozinho. Só que aí você fala, pô, em contrapartida, eu tenho uma negociação lá com o meu fornecedor, ele me ajuda no frete, eu não pago 10%, eu pago 1%. Você vem aqui, muda e ele vai mudar também. Ou, eu vou pagar 5 de comissão e 0 de frete, enfim, você vai lançar aqui os valores que fazem sentido para você, tá? Vou voltar aqui no 1 e vou voltar no 2, tá? Porque 1% de frete, de comissão, é bem comum a gente ver, tá? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Tudo depende muito do volume, né? Porque imagina, o cara, se ele faz aí 100, 200 mil reais de venda, né? 1% é uma graninha boa, né? Agora, se a venda não é nesse tanto, vende ali 20, 30 mil reais, talvez 1% seja pouco. Então, você vai olhar a tua realidade. Às vezes você vai olhar e falar assim, Arthur, eu não tenho funcionário de vendas, eu não pago comissão, eu mesmo vendo, né? Eu aconselho todo mundo a ter um departamento comercial muito forte, né? Entretanto, eu acho que vale a pena a gente olhar isso daqui e tentar alterar se precisar, tá? Aqui, para a nossa simulação, 1% de comissão, 2% de frete. O que a planilha vai fazer? Ó, ela vai te fazer um totalizador, tá? Quanto você vai vender, qual é o custo de produto, qual é o custo de comissão, qual é o custo de frete. Ele vai te retornar um resultado bruto. Por que resultado bruto, gente? Porque aqui a gente ainda não está colocando imposto, a gente não está colocando despesa, não estou colocando funcionário. Aqui é o que a gente está chamando de um resultado só tirando os custos diretos da minha venda. Produto, custo, comissão e frete. Produto, né, que é o custo, comissão e frete. Só o que é direto. A ideia é ser didática, ir fazendo por etapa. Dava para fazer isso tudo numa planilha só enorme, sem essas abinhas separadas? Dava, sem problema nenhum, tá? É que aqui a gente fez bem separadinho para que vocês possam utilizar também para fazer as simulações de vocês. Aqui a gente tem uma guia, então, partimos para a próxima pergunta, que é a guia de investimentos. Investimento é o seguinte, Arthur, já estou com a minha empresa rodando. Maravilha, você não vai olhar para essa planilha, você vai colocar tudo zero nela. Arthur, estou abrindo a minha empresa. Você vai olhar para essa planilha e você vai ver se os valores que tem aqui fazem sentido e algumas coisas talvez você não tenha que investir. Então, por exemplo, ó, eu tentei colocar aqui tudo que eu lembrei, o máximo de coisas que eu consegui lembrar, eu coloquei. Então, eu coloquei uniforme, que você vai ter que comprar uniforme para poder começar a trabalhar, né? Principalmente equipe de instalação e tal. Produto de limpeza, reforma do imóvel que você alugou, fachada, computador. Tudo que eu consegui lembrar, eu coloquei. A geladeira, micro-ondas, tá vendo? Ó, coloquei as ferramentas, e aqui em ferramentas também eu estou colocando a compra dos EPIs, tá? Então, você comprar furadeira, escada, capacete, colete, linha da vida, mosquetão, enfim, você vai comprar tudo que você vai precisar. Às vezes você vai olhar e falar, Arthur, eu já tenho metade disso, vou gastar 5 mil, não vou gastar 15. Ou não, ó, nossa, eu vou precisar comprar mais coisa, porque minha equipe vai ser um pouco maior, vou gastar 20. Você vai colocar o valor que faz sentido para você, tá? Insumos iniciais, coloquei até um coquetel de inauguração, né? Tem que comemorar a abertura da empresa. Coloquei uma compra de um veículo, tá? Coloquei aí 65 mil reais, que é o que vai estar custando mais ou menos uma picape 0 quilômetro de entrada, né? Sem muitos acessórios, ou uma usada um pouquinho melhor. Às vezes você vai olhar e falar, não, Arthur, isso eu já tenho. Você vai fazer o quê? Você vai zerar aqui. Beleza, tá? Você vai fazer de acordo com a sua realidade. Enfim,
Propaganda, coloquei 10 mil reais de propaganda. Invistam na propaganda no começo, não adianta só abrir a porta, o cliente você tem que ir atrás, ele tem que enxergar, quem não é visto não é lembrado. Então, invista em mídia online, invista em mídia offline, considerem isso no investimento da empresa de vocês, tá? Enfim, showroom, tem tudo aqui, tá? Ah, tem alguma coisa que eu não vou ter? Você pode substituir, ela é automática, tá? Você vai botar o valor e vai escrever o que você precisa aqui. A ideia é ser um guia aí, o mais genérico possível. Definir investimento, defino folha de pagamento. Qual vai ser a minha estrutura de pessoas dentro da minha empresa? Então, olha lá, eu coloquei que essa empresa vende e instala, tá? Ela faz as duas coisas. Então, eu coloquei uma recepcionista, que faz ali administrativo também, atende telefone. Coloquei um vendedor, um instalador pleno e um instalador júnior, tá? O que você vai colocar aqui? Você vai colocar o salário e a quantidade. Os encargos, eu estou calculando aí uma média de 60%, que é uma média bem justa, tá? Não está nem muito a mais e nem muito a menos você considerar 60% de encargos em cima do salário de um funcionário, tá? Então, às vezes você vai falar, pô, Arthur, eu quero começar aqui com 4 vendedores. Beleza. Eu sou um instalador pleno, só vou contratar um ajudante, eu vou instalar, vou colocar 0 aqui. Enfim, você coloca aqui da forma que a sua empresa for trabalhar. Você vai colocar o salário. Salário também eu coloquei de uma forma bem genérica, tá? Aqui eu coloquei uma recepcionista, um vendedor. Aí você vai falar assim, pô, às vezes eu não consigo um vendedor por 2.500. É que no vendedor a gente está pagando a comissão para ele. Lembra que a gente está considerando 1% de comissão. Então ele ganha os 2.500 mais a comissão, que já está na outra planilha. Coloquei um instalador aqui, ganhou mais ou menos uns 4 mil reais, de acordo com a realidade de cada região do país. Pode ser mais ou pode ser menos, tá? Não quero, de novo, eu até coloquei em vermelho bem grande, não estou colocando custo no serviço de ninguém aqui, tá? Eu pensei até em começar a fazer a simulação tudo como R$1, tá? Ou tudo como 10 mil reais, mas aí a última, que é a de análise, ia ficar muito bagunçada, porque os valores iam ficar muito esquisitos. Então, eu joguei valores aqui para a gente ter alguma coisa para a gente ter alguma coisa para trabalhar, tá? Bom, vamos lá. Aqui, então, agora a gente tem as despesas, tá? Despesas aqui, deixa eu só um negocinho pequenininho aqui, que tinha ficado para trás. Beleza, só isso daqui precisava consertar. Beleza. Aqui eu tenho as despesas, tá? Isso daqui é aquilo que eu falei. Faça chuva ou faça sol, você vai ter que pagar. É o que você gasta de estrutura, tá? Respondendo ao Bruno, o vendedor não está entrando nas comissões. Não, realmente não está entrando nas comissões do vendedor, tá? A comissão ela está na planilha anterior. Então, ele teria, nesse exemplo aqui, 2.500 de fixo mais a comissão dele. Nesse exemplo, às vezes você quer pagar mais ou você quer pagar menos para o seu vendedor, tá? Aí vai dar a estratégia de cada um. Aqui, gastos mensais, água e esgoto, associação de classe, alimentação, aluguel. Coloquei 4 mil reais de aluguel, tá? De novo, tem lugares em que às vezes você consegue uma sala bacana por 1.000, 2.000. Tem lugar que você consegue uma sala bacana por 20 mil. Depende de onde você está. Eu estou numa capital, não estou. Qual é o preço do metro quadrado de onde eu estou? Né? Aí, esse do aluguel aqui, acho que é um dos que mais variam, né? Aluguel de sistema, combustível, você vai precisar rodar para poder atender seus clientes. Honorário advocatício e contábil, né? Prolabore, publicidade, estou considerando R$1.000 todo mês de propaganda para você fazer um rádio, fazer um Facebook, fazer um Instagram, fazer panfleto, por aí vai. Os salários ele pega automático, tá? Da outra planilha. Você viu que aqui, ó, 16.800, se a gente voltar aqui, 16.800, tá? Ele pega automático. Esse aqui você não precisa preencher. Seguro, telefonia, uniforme, manutenção, enfim. Eu estou considerando aqui gastos mensais, tá? Que você tenha com a sua empresa aberta. Estando aberta, você vai ter esses custos aqui. Bom, então, passamos por todas as etapas. No próximo momento, a gente vai fazer, então, a análise,
tá? A análise, ela está trazendo o seguinte, na análise você, via de regra, não precisa mexer, tá? Ela tá considerando aí todos os valores das outras planilhas. Então, ele traz o que você teve de recebimento, os custos dos produtos que você colocou lá, tá? Comissão que você pagou, frete que você pagou e aquele lucro operacional bruto que a gente já sabia dele, ele já estava lá numa outra planilha. Então, até aqui, a gente já tinha. Aí ele vai trazer as despesas, a folha de pagamento. Eu já volto aqui nesse imposto para falar para vocês como é que eu peguei esse imposto, tá? Eu já volto aqui. E o lucro líquido, tá? Então, quer dizer, receita de tanto, lucro líquido de tanto. Essa empresa aqui, ela teve uma proporção aí de 13,30%. Então, quer dizer, de tudo que ela movimentou, dos 2 milhões que ela movimentou, 266, 13%, se tornaram lucro, tá? Depois de pagar tudo. E eu já volto aqui, tá, pessoal? Eu já volto nessa linha 13 para explicar duas coisas. E aqui, a planilha, ela faz automaticamente o teu saldo na inauguração, que ele é negativo, né? Porque é um investimento, e conforme você vai pagando esse saldo, como se fosse um lucro acumulado, tá? Vamos lá, eu quero voltar só nessa linha aqui, ó, da 8 da de impostos, tá? É comum no nosso mercado, tá? Eu acredito que isso ao longo do tempo pode até ser que mude, tá? Não tem como garantir isso, acredito que possa ser que mude, mas é comum no nosso mercado fazer o cliente final ele receber duas notas fiscais, tá? Ele receber dois faturamentos. Um direto da indústria com os produtos e outro serviço e lucro da empresa de revenda, da empresa de integração. Então, aqui eu estou considerando uma margem de 15% de imposto geral, tá? Para pagar todos os impostos. Quem tiver no Simples Nacional, possivelmente vai ser, dependendo do faturamento, um pouco mais, um pouco menos do que isso, enfim. Mas eu estou considerando aqui, eu vou abrir a fórmula, tá? Porque aqui não tem como se eu não abrir a fórmula. Então, eu estou considerando que a base de imposto é tudo que não seja produto. Então, eu estou pegando o faturamento total menos o custo do produto, porque eu estou considerando que o custo do produto está faturando direto para evitar a bitributação da indústria para o teu cliente final. E a sobra disso, que é o serviço, é o que você vai pagar de impostos, tá? E eu estou considerando aí uma alíquota de 15% de forma geral. Se você quiser mudar, tá? Eu mostro aqui, depois quem quiser mudar nas suas planilhas, o que você faz? Você só muda essa fórmula, em vez de fazer esse C6 menos C7, que é o faturamento, né, que é o recebimento, menos o custo, você deixa só a C6, que é só o faturamento, tá? Que ele vai mudar a conta, tá? Você pode simular. Lembrando que aqui, pessoal, a gente está considerando uma empresa que faz tudo, que vende todos os tipos de produto, tá? Normalmente, essa não é exatamente a realidade do mercado. Como eu falei, eu coloquei tudo para que cada um possa adequar a sua realidade. É melhor sobrar e você vem zerando os valores, mas eu não vendo isso daqui, eu não vendo desse porte, eu não presto esse serviço, enfim. É mais fácil você fazer isso, diminuir, do que se você tivesse que criar linhas, criar colunas. Então, eu coloquei tudo. Não quer dizer, e eu gostaria muito de frisar isso, tá? Não quer dizer que uma empresa de fotovoltaico ganhe em média 13%. Por quê? Porque os valores aqui eles são fictícios. A minha preocupação aqui e o meu objetivo, na verdade, né, é mostrar para vocês qual é a linha de raciocínio que você precisa ter, e não os valores. Os valores ali, de novo, a gente tem gente aqui do Brasil inteiro, tem gente que olha essa mão de obra e fala, tá louco essa mão de obra, tá muito caro. Tem gente que olha essa mão de obra e fala, tá louco essa mão de obra, tá muito barata. Tem gente que olha essa margem de produto e fala, tá louco essa margem, é muito. Tem gente que olha e fala, tá louco essa margem, é pouco. Então, como muda muito isso de empresa para empresa, tá? É importante que vocês coloquem os dados de vocês. Não estou falando que uma empresa de fotovoltaico tem 13. Pode ser muito mais, pode ser muito menos, pode ser negativo, pode ser... Vai depender do que você
faz aí na ponta. Meu objetivo, de novo, é mostrar a lógica para você poder chegar no resultado. Os dados reais é você que vai colocar. E, em especial, essa linha 13 aqui, tá? Essa linha de impostos, senta do lado do contador de vocês e faz ele te explicar até você entender como é que ele chega no valor, tá? Não tenham receio de ficar perguntando. Impostos é chato, é complicado, tá? Nem sempre quem está explicando tem a maior paciência do mundo para explicar, eu sei disso, tá? Mas, assim, tenham confiança no contador de vocês e façam ele explicar exatamente o que precisa, o que você precisa para poder entender como é que ele chegou naquele número, tá? Então, isso é bem, bem importante. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas perguntas. Tá, o Ronan, ele pergunta um pouco a respeito de risco, né? Orientações, riscos, impactos, até mesmo relacionados ao CREA. Ronan, a gente tem um outro webinário que eu fiz, o último webinário que a gente fez, que eu fiz especificamente, não que a Ecore fez, está lá no canal da Ecore. Ele tem um webinário inteiro, mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos o tempo que a gente está batendo papo aqui, falando exatamente isso que você está perguntando, tá? Falando exatamente sobre riscos de uma empresa de fotovoltaico, tá? Ele fala exatamente isso. Então, eu sugiro que você assista, porque tem muita coisa para falar em relação a isso. Aí o Rogério, ele pergunta se a planilha vai ficar disponível. Sim, para quem ficar até o final, nós vamos mandar a planilha para vocês poderem alterar. Já estamos finalizando, tá? Inclusive. Para os integradores de financiamento, geralmente os equipamentos não fazem parte, pois fatura direto para o cliente final. Saulo, aí varia muito de banco para banco, tá? De instituição para instituição. Tem instituição que paga uma nota fiscal só, tem instituição que permite pagar 2, tem algumas que permitem pagar até mais do que 2. Enfim, varia muito de instituição financeira para instituição financeira. Eu não vou falar nome, qual faz o quê, qual faz outra, porque como vai ficar gravado, isso daí está sempre mudando, tá? Mas o nosso departamento comercial está à disposição para poder te falar, essa faz isso, essa faz aquilo, e por aí vai, tá? A gente a gente pode te falar exatamente porque essas regrinhas aí, elas estão sempre sofrendo ajustes, tá? Algumas últimas considerações aqui para a gente. Vamos lá. Bom, só rapidinho, tá? Começando aí ao nosso encerramento. Eu coloquei aqui na tela alguns endereços nossos, tá? Quem quiser saber mais sobre a Ecore, ecore.com.br, lá no nosso site tem sobre o nosso produto, tem sobre o que a gente vende, tem nossos contatos, tem tudo lá. Para quem ainda não conhece, quiser acessar direto, ecoreonline.com.br, é a nossa plataforma, tá, de relacionamento. Lá você pode se cadastrar, você pode ter acesso à tabela de preço, você pode fazer orçamento, você pode fazer pedidos por lá, tá? Essa plataforma, você vai mandar o seu cadastro, tem lá um botãozinho de cadastrar, ou quem quiser ir direto, ecoreonline.com.br/cadastro, você já entra direto no cadastro, você coloca suas informações, isso vai cair para o nosso departamento comercial e a gente vai aprovar o seu cadastro. A partir daí você tem acesso à nossa plataforma, tá? Você pode acessar ela e se cadastrar. Sugiro que façam isso acabando o nosso webinário aí. Entrem na plataforma e se cadastrem, quem ainda não está cadastrado. @Ecore Energia Solar, nosso Instagram, todos os convites para os webinários. Nós temos agora na próxima quarta mais um e daqui 2 mais um, tá? Então a gente sempre vai colocando lá com os links, o que vai ter e tudo mais, tá? Também colocamos no nosso Facebook, facebook.com/Ecore Energia Solar, e no nosso canal do YouTube, tá? A gente tem ali todos os webinários já realizados. Então, o 1, o 2 e o 3 do Ecore Live, a gente
tá lá, tá? 1, 2 e o 3. Esse 4 entra também, ok? A gente vai colocar ele disponível lá, vai estar o 5, vai estar o 6. E vão estar todos os outros webinários também. Como eu falei, teve um webinário que a gente fez sobre riscos de empresa fotovoltaica, específico de risco. Tá lá esse webinário também que a gente fez há mais ou menos um mês atrás. Tá tudo lá no nosso canal. Então, entra no nosso canal, inscreve-se e clica no sininho, que aí você vai receber notificação de todos os nossos webinários, todos os nossos eventos. Eventos, por enquanto, a gente está um pouco parado, né? Porque não estamos podendo viajar, estamos um pouco amarrados aí, mas a gente faz eventos no Brasil inteiro. O pessoal está perguntando qual que é o próximo, qual que é o tema do próximo, tá? Deixa eu achar aqui rapidinho, porque eu não lembro de cabeça, tá? Qual é o nosso próximo webinário? Falha minha, eu não me recordo aqui de cabeça qual que é, mas como vocês se cadastraram para esse, com certeza vocês vão receber o convite para os próximos, tá? Eu só não estou achando fácil. Achei, olha que beleza. Achei aqui, ó. Hoje é esse, né, do dia 6, vou falar quais são os dois próximos, tá? Dia 13/5, dimensionamento de condutores em sistema fotovoltaico. Como realizar o dimensionamento de condutores em sistemas fotovoltaicos utilizando a tecnologia MLPE. Quem vai tocar é o João Souza, tá? Nosso engenheiro aí, que faz vários webinários. Então, tema bem técnico. E aí, no dia 20/5, como utilizar a metodologia Scrum e PMI para gerenciar projetos de sistemas fotovoltaicos. Eu e o Rodrigo Matias, nosso diretor comercial, dia 25, gerenciamento de projetos em FV. Achei aqui rapidinho, que bom. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença aí de todo mundo, tá? Vocês foram essenciais com as perguntas de vocês. Conseguimos encerrar uma live aí com mais de 200 pessoas ao vivo. Tivemos picos aí próximo a 300. Muito, muito, muito legal. Não tenho palavras para descrever quanto eu sou grato por todo mundo participar junto aqui comigo. Como eu sempre costumo falar, e vou encerrar com esse negócio que eu sempre falo, geralmente eu falo isso na abertura das palestras, dos webinários que a gente faz por aí, mas dessa vez eu vou encerrar. E o que eu acho muito legal? A qualidade e o prazer em trabalhar. Primeiro, o prazer em trabalhar no ramo fotovoltaico e um produto tão legal, tão gostoso de vender, né? É muito bom, é muito prazeroso, acredito que todo mundo compartilha disso, mas não é isso que eu queria falar, que é a qualidade do mercado que a gente vai trabalhar no futuro não depende de governo, não depende de concorrente, não depende de cliente, depende de nós que estamos no mercado, tá? Depende da gente. Nós que estamos no mercado é que vamos construir, tá? Quanto mais corretos a gente for, quanto mais justos, quanto mais éticos, quanto mais preocupados e quanto mais planejadores a gente for em fazer as coisas da maneira correta, melhor, mais produtivo e por mais tempo a gente vai poder viver desse mercado tão gostoso, tão prazeroso de se trabalhar, tá, gente? É um prazer para a gente sempre receber vocês nos webinários. Estão aí os nossos contatos também para nos achar, se bem que é bem fácil achar a gente. Forte abraço para todo mundo. Tenham um ótimo meio de semana para frente, um ótimo final de semana. Pessoalmente, a gente se vê no dia 20/5 no nosso próximo webinário, mas conto também com vocês na próxima quarta-feira com o webinário do João sobre dimensionamento de condutores. Não vou me esquecer da planilha, o pessoal já está me cobrando da planilha. Não vou esquecer, tá? Até amanhã eu mando essa planilha para todo mundo. Não vou esquecer. Ótimo dia para todo mundo, gente. Obrigado, forte abraço. Tchau, tchau.